No mapa antigo do Tapajós, há uma marca quase apagada que poucos entendem. Um círculo irregular, desenhado à margem de um igarapé estreito, onde há 20 anos, 14 garimpeiros simplesmente pararam de andar. Não foi queda, não foi ataque, não foi enfermidade. Eles pararam. No exato mesmo ponto. Como se algo invisível tivesse interrompido seus corpos, mas deixado suas consciências presas atrás dos olhos. As botas ficaram cravadas na lama, as ferramentas abandonadas ao alcance das mãos, como se cada um estivesse prestes a dar mais um passo que nunca aconteceu. Os relatos oficiais tentam reduzir tudo à exaustão, mas as fotos esquecidas em um arquivo de Itaituba mostram outra coisa. Marcas no solo que não batem com o peso humano. Sombras alongadas onde não havia árvore alguma e um rastro circular que ninguém conseguiu explicar. Porque 14 homens fortes, experientes e acostumados ao perigo, travaram no mesmo instante e diante do mesmo fragmento de floresta. O que havia ali que nenhum deles ousou ultrapassar? E principalmente, porque os únicos que sobreviveram nunca conseguiram descrever o que viram segundos antes da paralisia coletiva. Se inscreva no canal agora e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Logo depois desse chamado, a história mergulha no primeiro registro conhecido do grupo de garimpeiros, que, até então, era apenas mais um entre tantos que cruzavam o Tapajós em busca de ouro, sobrevivendo entre chuvas violentas, barrancos instáveis e longos dias em que a mata parecia fechar o caminho de propósito. Eles eram 14, vindos de vilas diferentes, mas unidos por um acordo simples: dividir o que fosse extraído e manter silêncio absoluto sobre a rota que usavam. Uma picada antiga que passava por um afloramento de rochas pretas, onde, segundo relatos antigos, mineradores do século passado tinham ouvido sons vindos do subsolo. A região não tinha nome oficial, mas era chamada por quem conhecia seus perigos de dobra do rio. Um trecho em que o Tapajós fazia uma curva irregular e as margens pareciam se mover conforme a estação. Os 14 homens chegaram ali no início da estiagem, quando os igarapés baixavam e revelavam passagens que ficavam ocultas durante metade do ano, e o líder, Aparício Ventura, insistia que haviam recebido informação segura de que ali havia ouro mais puro do que o habitual. O problema começou na primeira noite, quando ouviram algo semelhante a madeira sendo arrastada, mas não havia madeira solta. A fogueira tremulou de um jeito que deixava as brasas subindo em círculos estreitos, quase como se seguissem um redemoinho invisível. Ninguém comentou, mas todos viram. Na manhã seguinte, encontraram pegadas que pareciam humanas, mas eram muito rasas, como se quem as fez não tivesse peso. Cláudio, o mais velho do grupo, achou que fossem rastros de caçador, mas nenhum caçador caminharia com passos tão leves por uma área encharcada. À medida que avançavam pela picada, notaram que a vegetação estava estranhamente alinhada. As folhas caídas formavam um corredor perfeito e a luz entrava por frestas geométricas que não combinavam com a desordem natural da mata. Um dos garimpeiros, Rufino, comentou em voz baixa que aquilo parecia trilha aberta há pouco, mas não havia marcas de facão, nem galhos partidos, nenhum sinal humano. No terceiro dia, começaram a surgir ruídos curtos e metálicos que lembravam batidas contra a pedra. O som vinha de todos os lados, mas sempre terminava abruptamente quando tentavam localizar a origem. Foi também nesse dia que encontraram um tronco marcado com a letra M, profundamente talhada, mas sem sinais de ferramenta. Aparício dizia que poderia ser marcação antiga de garimpo, só que a madeira ainda estava úmida, como se tivesse sido riscada na véspera. Enquanto montavam o acampamento, a atmosfera ficou pesada, não pelo calor, mas por uma sensação de bloqueio, que alguns descreveram. Mais tarde, como se o ar tivesse densidade demais para respirar fundo. O silêncio veio logo depois do entardecer. Não era aquele silêncio comum de floresta, cheio de farfalhos e insetos. Era uma ausência total de sons, tão densa que dava a impressão de que algo absorvia o ruído. Naquele momento, eles começaram a desconfiar que a história da dobra do rio tinha razão.
Diziam que ali tudo se comportava como se estivesse deslocado do resto da mata, como se houvesse uma camada invisível, separando aquela parte do Tapajós do restante do mundo. As picadas, que antes pareciam claras, começavam a desaparecer atrás deles, como se a vegetação se recompusesse rápido demais. Cássio, o mais jovem, afirmou ter visto uma figura parada entre dois troncos, mas quando apontou não havia nada. Os outros riram, tentando aliviar o clima, mas a risada não reverberou e parecia presa na garganta. As buscas por um ponto de escavação continuaram até o amanhecer seguinte, quando encontraram o que parecia ser uma antiga fundação de pedra coberta por musgo grosso. Era uma estrutura circular, baixa, como o início de um muro, mas nenhum registro mencionava a construção humana naquela área. Ainda assim, os 14 se reuniram ao redor e decidiram cavar ali. No instante em que começaram, o ar pareceu esfriar, mesmo com o sol forte, e a claridade se distorceu, produzindo sombras que não combinavam com a posição da luz. Aparício tentou dar ordens, mas sua voz parecia mais fraca, como se fosse absorvida pelo solo. Horas passaram com pouco progresso, até que Rufino atingiu uma rocha maior. Ao limpar a superfície, todos perceberam que ela tinha um padrão circular suave, como um polimento impossível de acontecer naturalmente. Quando tocaram a pedra, ouviram novamente o som metálico, agora muito próximo, mas sem que houvesse qualquer ferramenta por perto, exceto as deles. A partir daí, algo mudou de forma sutil e irreversível. A floresta ao redor ficou estranhamente imóvel. O vento parou de circular, as folhas congelaram no ar, não balançavam nem sob o toque humano. Foi nesse dia, o penúltimo antes do incidente, que alguns começaram a sentir uma pressão na cabeça, como se estivessem sendo observados debaixo da terra. À noite, ninguém conseguiu dormir. Alguns ouviam passos atrás do acampamento. Outros juravam ouvir chamamentos de voz humana, mas sempre distantes e diluídos. Quando acenderam a fogueira, a chama subiu reta, sem oscilar, como uma coluna sólida. Foi ali que Aparício admitiu que tinha ouvido anos atrás um relato semelhante de um grupo que também havia desaparecido na dobra do rio, mas cujos corpos nunca foram encontrados. O medo se instalou completamente quando, antes do amanhecer, a fundação de pedra que haviam encontrado apareceu coberta por uma camada fina de areia, como se alguém tivesse varrido o local durante a noite. Ninguém tinha ido até lá, e não havia marcas de passos. O grupo, já exausto e dividido entre continuar ou recuar, decidiu seguir apenas mais alguns metros, rio acima, para tentar localizar a nascente do som metálico. Foi nesse deslocamento que sentiram algo no chão vibrar levemente, quase como um tremor subterrâneo. À frente, um pequeno descampado dava acesso a uma área onde o musgo formava um corredor claro. Parecia um convite, mas nenhum deles conseguiu explicar por quê. E continuaram andando mesmo sentindo que algo não queria que voltassem. No exato centro desse corredor, havia um círculo de terra lisa, sem raízes, sem folhas, sem marcas. E foi ali que, no dia seguinte, os 14 garimpeiros simplesmente pararam de andar, como se uma fronteira invisível tivesse sido cruzada, como se o Tapajós exigisse silêncio definitivo. No instante em que os 14 garimpeiros pararam de andar, o silêncio que já parecia anormal tornou-se absoluto, como se a floresta tivesse segurado a respiração junto com eles. O primeiro a perceber que algo estava errado foi Cássio, que vinha alguns passos atrás e viu o corpo de Aparício congelar no meio do passo. A bota esquerda suspensa a poucos centímetros do solo, sem cair, sem tremer, como se o movimento tivesse sido interrompido pela metade. Cássio tentou chamá-lo, mas a própria voz saiu abafada, como se fosse engolida pelo ar espesso. Ele correu até os demais e encontrou todos na mesma posição, alguns com as mãos estendidas para afastar galhos, outros curvados como se examinassem o solo, porém completamente imóveis, os olhos arregalados sem piscar, vidrados em um ponto invisível no horizonte. O pavor tomou conta dele ao perceber que nenhum respirava. O peito não subia nem descia, mas também não havia rigidez de morte. Era como se o corpo de cada um tivesse sido desligado, permanecendo inteiro, sustentado por algo que não pertencia ao mundo natural. O único som que restava vinha de muito longe, um eco metálico lento, grave, quase ritmado.
que ressoava sob a terra e parecia atravessar as pernas de Cássio, subindo até a garganta. Ele tentou puxar Aparício para trás, mas não conseguiu movê-lo sequer 1 centímetro. O corpo tinha o peso exato que sempre teve, mas algo o mantinha preso ao solo, como se raízes invisíveis o segurassem. Apavorado, Cássio recuou e percebeu que o círculo de terra lisa onde estavam tinha mudado de cor, adquirindo um tom mais escuro, como se tivesse sido queimada por dentro. Ele deu alguns passos para fora e, no instante em que cruzou o limite do círculo, sentiu o ar voltar a circular. Ouviu pássaros distantes e, pela primeira vez desde a véspera, a floresta pareceu viva. Quando tentou retornar, o ar de dentro do círculo o empurrou gentilmente para trás, como um bloqueio suave, mas firme. A força do empurrão não o machucou, mas deixou claro que aquilo não era apenas fenômeno natural. Cássio correu desorientado, mata adentro, tentando alcançar o acampamento, tropeçando em raízes que, horas antes, não estavam ali. Quando finalmente encontrou a trilha, já completamente alterada em sua memória, percebeu que precisava buscar ajuda, mas a distância até a base mais próxima exigiria pelo menos 3 dias de caminhada. Mesmo assim, seguiu. No segundo dia, ao amanhecer, encontrou 2 homens que trabalhavam como atravessadores na região. Eles estranharam o estado dele, sujo, febril, falando de um círculo que prendia corpos vivos. A princípio acharam que fosse delírio causado por malária, mas o tom desesperado do rapaz os convenceu a verificar. A viagem de volta foi lenta e tensa. A floresta parecia mais densa, como se tentasse esconder o caminho. Chegaram ao local ao cair da tarde, mas o círculo já não estava igual. As folhas, que antes pareciam evitar a área, agora cobriam parte do chão, mas os 14 garimpeiros continuavam paralisados, exatamente nas mesmas posições. O mais impressionante era que nenhum animal se aproximava. Nem insetos, nem mosquitos, mesmo com o calor úmido. O ar quente ondulava em volta deles como se o próprio ambiente estivesse em suspensão. Os 2 atravessadores tentaram puxar um dos homens e confirmaram o que Cássio havia relatado. Não era possível mover nenhum deles. Um deles, chamado Miguel, aproximou o ouvido do peito de Aparício, tentando detectar alguma batida, mas ouviu apenas um ruído fraco, baixo, semelhante ao som metálico subterrâneo percebido dias antes. Alarmados, decidiram voltar imediatamente para Itaituba para relatar o ocorrido, levando Cássio consigo. Na delegacia, o relato não convenceu ninguém de imediato, mas a presença dos atravessadores, conhecidos na região, levou 2 agentes e um guia experiente a acompanhá-los até o local. Quando chegaram no 3º dia, encontraram os garimpeiros ainda imóveis, porém agora com os olhos fechados. Era como se algo tivesse finalizado o que havia começado. O círculo ao redor deles estava mais escuro, com marcas finas que lembravam rachaduras, mas não havia calor no chão. Os agentes tentaram levantar um dos corpos, mas desistiram rapidamente. A sensação descrita por eles era de que os músculos não respondiam, como se o corpo fosse só uma casca sustentada por algo que vinha de baixo. Diante do inexplicável, decidiram improvisar uma espécie de isolamento, marcando árvores, delimitando o perímetro e registrando tudo em caderno e fotografias. Foi durante essas fotografias que as primeiras contradições começaram. As imagens tiradas de manhã mostravam sombra de árvore projetada no solo, mas nas imagens tiradas no mesmo ponto à tarde, mesmo com sol idêntico, as sombras não apareciam, como se a luz não alcançasse o círculo de maneira natural. Em outra foto, atrás dos corpos, surgia um borrão vertical escuro entre as árvores, mas o borrão não estava lá a olho nu. O guia local, homem que conhecia cada curva do Tapajós, recusou-se a dormir perto dali. Dizia que havia lugares na mata onde o tempo se dobra, onde histórias antigas ficam presas e cobram preço de quem pisa sem permissão. Os agentes ignoraram, mas Cássio, ao ouvir aquilo, lembrou que, momentos antes da paralisação, sentiram o chão vibrar como se algo estivesse despertando. No dia seguinte, enviaram mensageiros para buscar autoridades de Santarém. A área foi fechada, mas algo havia mudado.
Os corpos que antes estavam frios e imóveis, agora pareciam ter uma leve pulsação no pescoço, tão fraca que só era perceptível ao encostar os dedos. Não era pulsação humana comum. Era ritmada de forma irregular, como se seguisse o mesmo eco metálico que vinha do subsolo. Uma das agentes anotou no relatório que, durante a madrugada, ouviu passos arrastados circulando o perímetro, mas quando iluminou a área, não encontrou ninguém. E, apesar disso, o chão estava marcado por trilhas superficiais que pareciam ter sido feitas por pés descalços, mas muito mais estreitas do que pés humanos. Outras contradições surgiram quando tentaram medir a profundidade do solo no círculo. O bastão marcava sempre a mesma profundidade, independentemente do ponto. Era como se o chão tivesse sido moldado artificialmente. Ao redor, porém, a profundidade variava normalmente, com raízes e detritos. Além disso, a vegetação ao redor começou a mudar sutis tonalidades. As folhas ficaram mais opacas, algumas perdendo o brilho natural. O guia afirmou que aquilo era sinal de que o lugar estava puxando energia da mata. Os agentes afastaram a ideia, mas ninguém conseguia explicar por que o rádio funcionava em toda a área menos dentro do círculo. Quando tentaram arrastar os corpos usando cordas, a corda esticou até o limite e depois se rompeu, como se algo tivesse absorvido a força. Não houve arranhão nos garimpeiros, nada se movia neles. No final do quarto dia, a teoria de doença foi descartada totalmente. Nenhuma febre, nenhum sinal vital, nenhum odor de decomposição. Eles não estavam vivos. Também não estavam mortos. Estavam em suspensão. E a cada noite, o som metálico subterrâneo ficava mais claro, mais forte, como se aproximasse. Um dos agentes acreditava que havia uma estrutura enterrada ali, talvez resto de mineração antiga, mas a vibração não condizia com o movimento de máquina. Era mais orgânica, mais profunda, como se algo respirasse em camadas de pedra. Cássio, cada vez mais abalado, começou a recordar detalhes que antes não lhe pareciam importantes, como o fato de terem encontrado aquele tronco marcado com a letra M. Ele disse que, depois que tocaram a rocha polida, tudo começou a mudar, como se tivessem ativado algo que estava adormecido. O guia reforçou que a dobra do rio tinha fama de esconder caminhos que não pertenciam ao mapa comum. Alguns antigos garimpeiros diziam que havia uma área onde a mata devolvia tudo o que era tirado dela, exceto pessoas. Nesse clima de tensão crescente, decidiram fazer a primeira escavação no limite externo do círculo. A terra estava compacta demais, fria ao toque, e exalava odor metálico. A 6 palmos de profundidade, encontraram uma pedra semelhante à da estrutura circular descoberta pelos garimpeiros. Lisa, polida, perfeitamente arredondada. Ao retirar a pedra, o chão vibrou, e os corpos, pela primeira vez, moveram mínimas frações. Cada um deles inclinou a cabeça alguns milímetros para o mesmo lado, como se ouvissem algo chamado debaixo da terra. O pânico tomou conta de todos. Um dos agentes correu para fora do perímetro, mas caiu ao tropeçar em algo que parecia deslocado do terreno. Quando levantou, notou que havia deixado marca no solo, mas a marca desapareceu lentamente diante de seus olhos. Eles perceberam, naquele momento, que o círculo não era apenas local do incidente. Era o epicentro de algo maior, algo que reagia a qualquer tentativa de intervenção. A descoberta da pedra enterrada deixou claro que aquela área tinha sido manipulada, mas ninguém sabia por quê nem por quem. E enquanto a noite caía, o som subterrâneo aumentava, pulsando em intervalos cada vez mais próximos, como se anunciasse que o que havia começado com 14 homens estava longe de terminar. Assim que a terceira madrugada caiu sobre o perímetro improvisado, a vibração subterrânea atingiu um nível que nenhum dos presentes conseguia mais ignorar. Parecia que a terra respirava em ciclos lentos, e a cada pulsação, um leve deslocamento de ar soprava para fora do círculo, espalhando um cheiro mineral que lembrava ferro antigo. Os agentes tentavam manter distância, mas algo nos corpos dos garimpeiros chamava a atenção. Os olhos, antes fechados,
começaram a se mover sob as pálpebras, como se sonhassem de forma compulsiva. Era impossível saber se aquilo representava melhora ou agravamento, mas todos compreenderam que o fenômeno evoluía mesmo sem intervenção humana. O guia, assustado, comentou que aquilo não era mera suspensão, era transição, e ninguém respondeu, pois a palavra se acomodou no silêncio, como uma verdade incômoda demais para ser contestada. Quando amanheceu, o chão ao redor do círculo havia se transformado. Não havia marcas de pegadas, mas havia linhas finas, curvas, que lembravam filtros sedimentares de rio, como se a terra tivesse sido arrastada de dentro para fora, sem movimentar folhas ou raízes. A profundidade do círculo diminuiu alguns centímetros e as rachaduras que surgiam ao redor agora formavam um padrão que se repetia nos 4 quadrantes, sempre simétrico, sempre muito preciso para ser obra natural. Um dos agentes começou a fotografar tudo, mas percebeu que as imagens capturadas mostravam algo que o olho nu não enxergava. Enquanto na realidade os corpos permaneciam parados, na foto era possível ver sombras contornando os homens. Sombras estreitas e verticais que não pertenciam a nenhum dos presentes. Eram como fios escuros, subindo dos pés até o peito, sumindo na altura dos ombros. Ao ver isso, o agente desligou a câmera e recusou-se a tirar novas fotos. A tensão psicológica aumentava junto com o som subterrâneo, que agora parecia mais próximo, quase tocável. Em meio ao caos, surgiu a primeira versão conflitante registrada de forma oficial. Cássio, até então, considerado única testemunha lúcida, afirmou que os 14 homens não tinham sido surpreendidos ao mesmo tempo. Ele dizia que notou Aparício parar antes dos outros, e que os demais foram congelando aos poucos, como se estivessem sendo alinhados deliberadamente. Mas Miguel, o atravessador, jurava ter visto todos os corpos congelados simultaneamente no dia em que chegou. Não importava quantas vezes revisassem as versões, nenhuma batia por completo. Nas horas seguintes, outro detalhe se tornou evidente. As árvores ao redor do círculo estavam mudando de inclinação. Lentamente, sem estalos de madeira ou queda de galhos. Os troncos pareciam se curvar alguns graus na direção do centro, como se fossem atraídos pelo fenômeno. As copas se inclinavam para baixo, sombreando a área de forma quase ritualística. Esse movimento, embora suave, era impossível de ignorar. O guia começou a anotar tudo, como se documentar fosse um escudo contra o medo. Ele registrou que a fonte do som subterrâneo não era aleatória. Havia um padrão repetitivo, composto por intervalos longos e curtos, como se algo estivesse emitindo sinais. Ninguém quis considerar essa hipótese, mas todos pensavam nela. No 5º dia, uma nova tentativa de escavação foi feita. Não dentro do círculo, mas a alguns metros dele. Ao tocar camadas mais profundas, encontraram fragmentos de rocha idênticos aos do círculo interno, com textura lisa e polida. Isso levantou a possibilidade de que aquela estrutura invisível se estendia muito, além do que tinham percebido. Talvez o círculo visível fosse apenas a boca de algo maior, antigo e enterrado. E se fosse esse o caso, então o que prendia os garimpeiros vinha de uma profundidade que nenhuma pá alcançaria. Quanto mais descobriam, mais o mistério se aprofundava. Alguns agentes começaram a apresentar sintomas estranhos. Tontura, dificuldade de lembrar trechos das conversas. Sensação de que o tempo estava passando em ritmos diferentes dentro e fora do perímetro. Um deles relatou ter visto Cássio parado perto do círculo em uma posição que não correspondia ao local onde, de fato, ele estava segundos depois. Essas percepções conflitantes criaram tensão entre o grupo, levando a acusações de que alguns estavam alterando relatos deliberadamente. Mas não havia mentira. Era o lugar que distorcia a percepção. No 6º dia, algo inédito ocorreu. Um dos corpos, o de Rufino, inclinou a cabeça para trás lentamente. Sem qualquer estímulo externo, os olhos abriram por completo. Estavam brancos, sem pupila. A boca não se moveu, mas o som metálico subterrâneo aumentou subitamente, tornando-se tão forte que o chão vibrava visivelmente. Em seguida, os olhos se fecharam novamente.
A pulsação irregular no pescoço de cada um acelerou até criar um ritmo quase síncrono, como se todos respondessem ao mesmo estímulo invisível. Diante dessa manifestação, os agentes decidiram recuar por horas. O isolamento foi ampliado e estabeleceram turnos com vigília constante, embora ninguém quisesse se aproximar demais. A incerteza dominava qualquer tentativa de raciocínio. Em meio ao medo crescente, surgiu outra revelação. Um velho morador de uma comunidade ribeirinha próxima apareceu voluntariamente, dizendo ter ouvido falar do caso e trazendo um pedaço de mapa antigo. Nesse mapa havia marcações semelhantes às rachaduras do solo, ligando diversos pontos ao longo do Tapajós. Segundo ele, eram registros deixados por garimpeiros antigos, que falavam sobre veias da terra, locais que se moviam em silêncio e exerciam influência sobre tudo que tocavam. O velho afirmou que grupos inteiros haviam sumido ali décadas antes, e que os que retornavam contavam histórias desconexas sobre sons metálicos e corpos que não obedeciam mais ao próprio desejo. Os agentes ouviram tudo, mas não puderam usar nada oficialmente. Ainda assim, a informação ecoou na mente de todos. Na manhã seguinte, um fenômeno derradeiro marcou o início do desfecho. As rachaduras ao redor do círculo começaram a se fechar lentamente, como se o solo estivesse cicatrizando. Cada fissura se unia à próxima, apagando os contornos visíveis. O guia, pálido, disse que aquilo significava que o processo estava chegando ao fim, qualquer que fosse ele. E, de fato, ao se aproximarem com cautela, os agentes notaram que os corpos apresentavam sinais de mudança. Os músculos pareciam mais rígidos, a pele mais pálida, e algo parecido com poeira mineral acumulava-se na base dos pés, como se o corpo estivesse se integrando ao solo. Não era decomposição, era fusão. Cássio desabou ao ver isso, pois entendeu, antes de todos, que não haveria retorno para seus companheiros. O ápice ocorreu ao entardecer, quando a pulsação subterrânea atingiu seu ponto mais alto. Ao mesmo tempo, os 14 corpos se deslocaram por alguns milímetros, todos na mesma direção, como se respondessem a um comando final. As sombras verticais, registradas nas fotos, começaram a surgir a olho nu, finas e densas, como colunas de fumaça escura subindo do chão. Elas se erguiam apenas alguns palmos acima dos ombros dos homens, antes de dissiparem no ar. Em poucos minutos, o círculo de terra começou a afundar, não de forma caótica, mas como um disco sendo lentamente puxado para baixo. Quando o solo desceu o suficiente, os pés dos garimpeiros desapareceram sob a linha da terra, depois as pernas, depois o torso. Não houve som, nem convulsão, nem resistência. Eles simplesmente foram absorvidos. O último a sumir foi o rosto de Aparício, ainda congelado na mesma expressão vazia que tinha no dia do incidente. Quando o sol terminou de se pôr, o círculo tinha desaparecido por completo. O chão estava liso, uniforme, sem marcas, como se nunca tivesse havido nada ali. O som metálico cessou. A floresta voltou a respirar, e os agentes, incapazes de compreender ou registrar aquilo de maneira coerente, decidiram encerrar oficialmente o caso como desaparecimento coletivo, atribuindo a culpa a desabamento subterrâneo. Mas as testemunhas sabem que essa não foi a verdade. Cássio nunca mais retornou ao garimpo. Muda de cidade a cada ano, evitando qualquer região próxima ao Tapajós. Quanto ao guia, disse que não pisa mais em nenhuma área onde as árvores se inclinam na mesma direção. E os agentes, mesmo proibidos de discutir o caso, carregam a sensação permanente de que algo ficou inacabado. Porque, semanas depois, moradores ribeirinhos passaram a relatar que, em noites muito silenciosas, ainda se ouve, vindo das profundezas do rio, o som metálico que marcou o destino dos 14 homens que pararam de andar. E ninguém soube, nem saberá, o que realmente os chamou debaixo da terra.